vivida cada instante, porque a reforma não para, não deve parar. E muito mais nos últimos dias, nós devemos estar preocupados com renovar o nosso interesse pela palavra de Deus, interesse por Jesus, interesse pela glória de Deus, interesse pela graça, entendeu? Então hoje o pastor Gilmar vai falar sobre exatamente os inimigos internos e externos da igreja. Domingo passado nós vimos o início da igreja, os primeiros anos da igreja. Hoje nós vamos ver que essa igreja vem sendo atacada desde sempre, né? Desde sempre. Desde quando Deus sonhou lá no início da história humana, a gente vem sendo atacado, o diabo vem tentando destruir a igreja, o que seria a igreja no futuro, mas o povo de Deus, e nós temos que estar sempre atento a essas situações. O pastor Gilmar então vai falar sobre isso agora, e à noite, só a graça. À noite nós vamos ver só a graça, mais um dos solos, nós vamos ver só a graça, só importa a graça, meus irmãos. Outras coisas que vêm além da graça, não é graça, e se não é graça, não agracie, né? É sem graça. É sem graça, para não falar que é desgraça, né? Que é um termo muito chato, né? Então, pastor Gilmar, pode assumir. O que você fez? Bom dia, irmãos. Só para nós nos situarmos, né? Hoje nós estamos dando continuidade àquilo que nós começamos na semana passada, onde nós falamos a respeito de como a igreja iniciou, como ela se desenvolveu, como ela teve a sua gênese, ou seja, de que forma que essa igreja começou, como que ela começou, quais as heranças, como que ela se desenvolveu. Esse foi o assunto que nós tratamos semana passada. Só que essa igreja, e se os irmãos perceberam, na semana passada nós não falamos de nenhum problema que essa igreja enfrentou. Nós falamos apenas desse desenvolvimento e não citamos nenhum tipo de entrave, seja ele interno ou externo, que essa igreja tenha enfrentado. Só que não foi um mar de rosas. Não foi algo que aconteceu em relação a esta igreja que tenha sido um mar de rosas que aparentemente pode parecer em relação a esse início dessa igreja. Não, o caminho foi realmente muito difícil. Na semana passada nós citamos apenas a questão do que aconteceu em Jerusalém. Mas acontece que essa perseguição, ela não se limita a Jerusalém. Ela não está restrita a Jerusalém. A partir da primeira perseguição que ocorre em Jerusalém, nós vamos ter várias outras que vão se suceder nesse caminho da igreja. E nós não estamos falando apenas de perseguições dentro de um âmbito externo, ou seja, dentro do Império Romano, que persegue essa igreja e tenta destruir essa igreja sob o ponto de vista dela como uma instituição formada. Existiram também os ataques internos, aquilo que surge dentro da igreja, aquelas doutrinas heréticas e outros ataques que vão, na verdade, tentar destruir a igreja de dentro para fora. E aí nós temos as mais diversas razões. Nem sempre nós identificamos esses ataques como sendo de pessoas que maliciosamente fizeram esses ataques de forma a destruir a igreja. Não, às vezes são interpretações erradas, às vezes são pessoas que, buscando o zelo da igreja, se excederam, ultrapassaram certos limites e, na verdade, acabaram se tornando pessoas que fizeram mais mal do que bem. E a igreja, então, se posiciona a respeito disso. Então, o que nós recebemos hoje, aqui no século XX, como eu disse lá, naquele início do estudo da semana passada, quando eu falei que a igreja são os atos do Espírito Santo, através de pessoas pecadoras, nós vamos ver que isso se manifesta de uma forma muito mais evidente no estudo de hoje. Porque haverão pessoas que terão essa visão, ou seja, de querer o bem, mas que infelizmente vão pender
para uma determinada área e que de repente vai descambar em uma heresia. E a igreja se posiciona e chega até nós como... Ok. Melhorou? Pronto. Obrigado. E que, na verdade, chegou até nós através de uma doutrina pura, de uma doutrina em que nós podemos dizer que é bíblica e naquilo que nós cremos. Mas eu gostaria de reler 2 versículos que nós já lemos hoje e que, na verdade, 3, e que estão lá em 2 Coríntios 4, do versículo 8 até o versículo 10, e que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vamos orar novamente? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tantos exemplos, Pai, que nós temos na história e que chegaram até nós. Exemplos esses, Pai, que nos fortalecem, que nos direcionam e que nos mostram um caminho a ser seguido como a igreja seguiu até os dias de hoje. Nos abençoa, Pai, que nós possamos aprender e sair daqui edificados, Pai, com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, os inimigos, então, externos e internos da igreja. A perseguição à igreja cristã. Mas para nós começarmos a entender o que seria essa perseguição, nós temos que entender as causas. O que será que levou o Império Romano a assumir uma postura de perseguir os cristãos em relação à sua fé? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, que a primeira visão que os romanos tinham em relação ao cristianismo é que o cristianismo era nada mais, nada menos do que uma seita judaica. Então, a primeira noção que eles tinham era o seguinte: como o cristianismo surge na Judéia, como Jesus era judeu, como os apóstolos eram judeus, e tudo isso se processa inicialmente em Jerusalém, era natural que eles tivessem a noção de que os cristãos nada mais era que uma seita do judaísmo, como tantas outras que existiam. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que essa era uma visão que eles tinham. Com o passar do tempo, essa visão vai se desvinculando do judaísmo e vai sendo colocada de uma forma como uma crença autônoma, que na verdade não tem nada a ver com o judaísmo. Inclusive, uma das questões que a igreja vai ter que lidar logo no início é justamente a questão dos judaizantes, e que o apóstolo Paulo faz isso de uma forma brilhante na sua carta aos Gálatas, quando ele pega e coloca que aquilo que tinha sido decidido no concílio de Jerusalém, que está registrado lá em Atos, não era necessário à igreja que nascia seguir os ritos que estavam dentro do judaísmo. Portanto, desvinculando o cristianismo do judaísmo. Mas levou um tempo até que isso se processasse. Então, inicialmente, para o Império Romano, o cristianismo não passava de uma seita, de mais uma seita dentro do judaísmo. Então, essa é um ponto para os irmãos observarem. Mas nós podemos apontar e reconhecer e identificar 4 causas que estão presentes para essa perseguição. A primeira delas está relacionada com uma causa política, ou seja, de que essa igreja era considerada uma religião ilícita. O que significa isso? Que ela não era considerada uma religião lícita. Então, é interessante nós entendermos aqui que havia algumas questões relacionadas com o cristianismo que dentro do Império Romano era considerada como uma ameaça. E uma dessas questões era o cristão
não prestava culto ao imperador. E o imperador, ele era Deus dentro do Império Romano. A grande questão política aqui é o seguinte: para o Império Romano, você poderia ter qualquer religião. Eles aceitavam qualquer religião, mas tinha uma condição: que você preste culto ao imperador. Então você poderia ter qualquer religião, você poderia até ser cristão, desde que você também prestasse culto ao imperador. E aí começava o problema, porque o cristianismo reconhecia somente quem como Senhor? Jesus Cristo. Somente a Ele você deveria prestar culto. E isso para o romano já era uma barreira. Então, o cristão, a partir do momento que ele assumia essa postura diante do império, isso significava automaticamente um problema político. Porque já que ele não honrava o imperador, então ele potencialmente era alguém contrário ao sistema estabelecido. E aí você tem algumas agravantes. Esse pessoal se reunia à noite. Ou se não, muito cedinho de manhã. Por que eles não se reúnem em outro horário? Isso parecia, para os governantes romanos, como se fosse uma conspiração. E isso, dentro da cabeça deles, representava uma ameaça política ao sistema estabelecido. Então, Roma se volta contra o cristianismo. Para piorar um pouquinho a situação, havia uma questão religiosa também. A religião romana era mecânica e externa. Ela tinha ritos, ela tinha vários deuses, ela tinha sacrifícios, ela tinha altares. Ela era visível, palpável, em vários aspectos. O cristão não precisava de um lugar específico, ele não precisava de nenhum tipo de questão externa, ele não tinha nenhum tipo de sacrifício, nada que representasse alguma coisa que pelo menos lembrasse aquela religião romana. Eles se reuniam, um se levantava e começava a falar e dizia que estava falando com Deus. Ué, mas você está falando com Deus? Cadê o Deus? Onde que está a representação desse Deus que ele pudesse, então, estar falando? Então, para a mente do romano, em termos de religião, aquilo era loucura. Aquilo não fazia nenhum sentido, justamente porque eram opostas as características das duas religiões. Então, além de uma questão política, havia uma questão religiosa aqui que incentivava essa perseguição. Em terceiro lugar, essa perseguição, ela também tinha uma causa social. Os cristãos que exerciam grande atrativo sobre as classes pobres e escravas eram odiados pelos líderes aristocráticos e influentes da sociedade. Então havia uma atração natural, porque o cristianismo pregava a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Está lá nos evangelhos. Então, aquela questão de social batia de frente. Um outro aspecto que essa questão social também se apresenta é que a sociedade romana ela é toda estratificada. Patrícios, clientes, plebeus, escravos. Classes o quê? Distintas, separadas. Até um certo tempo, dentro da República Romana, o plebeu não podia nem se casar com o patrício. Então havia uma separação de classes. Aí vem o cristianismo. Se um escravo se convertesse, e um patrício, que era a mais alta classe, se convertesse, de repente o escravo poderia ministrar sobre o patrício. Não havia uma separação de classes. Isso é loucura. Isso é completa loucura para eles. Porque simplesmente o cristianismo vem e subverte essa ordem social que estava estabelecida há séculos. Há pelo menos 900 anos,
quando o cristianismo surge. E essa estrutura estava lá, essa estrutura passou por modificações durante os séculos, mas ela estava presente, havia uma divisão de classes, e o cristianismo vem e faz o quê? Vira isso de cabeça para baixo. E o romano não conseguia compreender isso, ele não entendia isso. Em quarto lugar, haviam também causas econômicas. Eu costumo dizer que em todo conflito na história da humanidade, você sempre encontrará uma causa econômica, e ela é real. E ela é real. O Eduardo está me lembrando de uma coisa aqui agora. É que ontem, numa das palestras do pastor Silas, ele estava brincando e nos falando que ele aprendeu uma grande coisa com a Igreja Universal, que é uma técnica que ele utiliza para manter todo mundo acordado. Então, de vez em quando, no meio do culto, eles falam assim, tá ligado? E todo mundo bate palma. Aí ele tá batendo palma ali, pedindo para me lembrar disso. Precisamos fazer, Eduardo? Mas vamos lá, o que seriam as causas econômicas aqui? Lembra que eu falei que a religião romana, ela era exterior e cheia de rituais? Então, isso implicava que você teria que ter, primeiro, um templo. Se tem um templo, você tem que ter construtores de templo, arquitetos, engenheiros e tudo mais. Ela implicava em imagens. Se ela implicava em imagens, então você tinha que ter o quê? Escultores. Ela implicava em sacrifícios. Se ela implicava em sacrifícios, algo tem que ser sacrificado e algo tem que ser criado para ser sacrificado. Então, estava envolvido aqui uma série de questões econômicas para que ocorresse aquilo. Mas o cristianismo, nesses primeiros séculos, não tem templo, se reúne em qualquer lugar, não necessita de nenhum desses recursos, simplesmente a igreja são as pessoas, são elas. Então, em muitos lugares onde o cristianismo começou a entrar, os negócios dessas pessoas começou o quê? A declinar, começou a cair, começou a perder a lucratividade. Então, automaticamente, eles já não tinham essa lucratividade. Então, contra quem eles se voltam? Os responsáveis por isso, os cristãos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 4 causas que levou a uma perseguição externa do Império Romano para com a igreja nesse início. Mas muitas vezes nós paramos para pensar, ou temos a ideia, de que essa perseguição, ela aconteceu de uma forma contínua e ininterrupta durante esse período, e não foi assim. Nós temos aqui, e podemos delimitar, 3 aspectos importantes sobre isso aqui nos períodos de perseguição. Primeiro, nós tivemos a perseguição até o ano 100, que seria basicamente o período onde começa com a perseguição de Nero em Roma, né? Onde houve várias perseguições, onde Nero chega inclusive a botar fogo em Roma e culpa os cristãos, que é justamente aonde o apóstolo Paulo é martirizado, e Pedro. Então você tem aqui a primeira delas. Então, até o ano 100, nós temos algumas perseguições. Nós temos essa, relatada, né, através de Nero, que inaugura, vamos dizer assim, a questão das perseguições dentro do Império Romano. Depois nós tivemos já no ano, isso aconteceu mais ou menos ali em 65, 68 depois de Cristo. Depois nós temos uma em 95 com Domiciano, que também vai ter uma perseguição em relação a isso, e é justamente quando o apóstolo João, ele é exilado em Patmos, e lá escreve então o Apocalipse. Então, essas aqui, nós estamos intimamente ligadas à questão do início da igreja, e que estão, na verdade, dentro de um período onde nós temos registrado na própria Bíblia. Ou seja, o livro de Apocalipse, ele é escrito no final do primeiro século, e ele está relacionado com uma perseguição que acontece por Domiciano. Mas encerra-se esse período e nós vamos para um segundo período de perseguição,
que é as perseguições do ano 100 até 250. Vocês devem estar lembrados que eu citei na semana passada um governador da Bitínia chamado Plínio. Estão lembrados? Que era uma das comprovações históricas do cristianismo. Ele viveu no 2º século e ele escreve uma carta a Trajano, da qual ele pede orientação para o que vai fazer com esses cristãos. Pois bem, uma das primeiras perseguições que ocorrem neste período, ela é promovida por Plínio na Bitínia, seguindo a orientação do imperador Trajano, e que vai servir de base para pelo menos mais uns 150 anos de perseguição. Qual era essa base? Deixa os cristãos quietos, mas se alguém denunciar, seja duro, seja firme. O que demonstra, e as comprovações históricas demonstram, que houve alguma denúncia contra os cristãos na Bitínia. Então, Plínio, ele vai fazer essa perseguição durante esse período aqui, e muitos cristãos vão morrer nesse período. Após essa perseguição começada por Plínio, nós temos uma outra que foi bastante dura, que foi feita pelo imperador Marco Aurélio, um pouco mais adiante. Nesse período aqui, meus irmãos, nós temos 2 pais da igreja que vão morrer. Na perseguição por Plínio, dentro do período de Trajano, nós temos a morte de Inácio, um dos pais da igreja lá do início. E no de Marco Aurélio morre Justino Mártir, o grande apologista que sofreu martírio em Roma durante esta perseguição. Então, aqui nós vemos que homens que defenderam o cristianismo e que atuaram nesse período vão morrer devido a essas perseguições. Nós vamos então para o 3º período, que são as perseguições após 250 e que vão mais ou menos até 300 e pouco, 313, 300 e pouco, que aonde acaba e cessa essas perseguições. Bom, o imperador Décio, logo depois de 250, é o primeiro, é o que inaugura esse período. E ele, na verdade, ele sobe ao trono ao tempo em que Roma completava o fim do primeiro milênio de sua história. E numa época em que o império cambaleava sob as calamidades naturais e ataques internos e externos à sua estabilidade. Então, o que acontece? Ele precisava achar um bode expiatório para tentar resolver uma questão administrativa. Adivinha quem ele achou? Os cristãos. Então, os cristãos são perseguidos sem nenhuma causa, assim, aparente. A única que é encontrada e é registrada nos livros de história é que o cristianismo, nesse período, ele passava por um rápido crescimento. Então, os cristãos estavam aumentando, assim, de uma forma muito grande durante esse período. Então, ele observa o crescimento do cristianismo, observa a situação política do império, e aí o que ele faz? Vamos pegar os cristãos e vamos persegui-los. E vamos fazer com que eles levem a culpa. Mais ou menos o que Nero fez no 1º século. Ele bota fogo em Roma, e aí a culpa é de quem? Dos cristãos. E são os cristãos que vão para a arena enfrentar as feras. No 3º século, acontece mais ou menos a mesma coisa. Os cristãos tinham culpa das calamidades naturais que estavam acontecendo? Não. Eles tinham culpa se a situação política do império não estava bem? Não. Mas aí, como o grupo começa a se destacar, ele os pega como bode expiatório e os cristãos são perseguidos durante esse período. Mas o que nós podemos tirar desse período aqui? Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais o império fazia perseguições, essa igreja não parava de crescer. E nós temos algumas consequências. A primeira delas é que a igreja cresce. A igreja cresce. Simplesmente, quanto mais Roma persegue os cristãos, mais pessoas estão se convertendo. Porque era impressionante.
A fidelidade desses cristãos aqui, em muitas vezes caminharem para as arenas e enfrentarem as feras, em serem queimados. E havia um requinte de crueldade aqui, porque muitas vezes eles pegavam peles de animais, esfregavam nos cristãos, para atrair maior ferocidade das feras sobre os cristãos. E eles enfrentavam isso, orando, e muitas vezes louvando. Estavam dentro das arenas, e as pessoas viam, e não acreditavam, e não entendiam o que estava acontecendo. E isso acabava chamando a atenção para a mensagem. Gente, o que esse pessoal tem de diferente, que eles enfrentam isso dessa maneira? Que eles enfrentam essa situação assim? Então, a primeira consequência é que a igreja cresce. E é interessante, que eu falei semana passada, a respeito, da primeira perseguição em Jerusalém, que acontece a mesma coisa. A igreja cresce, os primeiros capítulos, 7 capítulos de Atos, mas ela está restrita aonde? A Jerusalém. E aí vem a perseguição. Muitos morrem nessa perseguição. Mas o que acontece com a igreja? Se espalha. E como consequência desse espalhar-se, o que acontece com a igreja? Ela cresce. Então, automaticamente, aqui não vai ser diferente. A primeira consequência desse processo é que a igreja cresce. A segunda é que acelerou a criação do cânon. Ou seja, havia um decreto, muitas vezes, de Roma, que dizia o seguinte: quem for pego com alguma literatura considerada cristã será preso, será condenado. Então, os cristãos precisavam também, muitas vezes, definir o que fará parte, o que é realmente uma escritura que faz parte do cristianismo e que vai consolidar o cânon. Porque, senão eu vou ser preso por qualquer coisa. Então, a igreja começa a fechar. Nós temos duas razões para essa formulação do cânon. Uma é essa perseguição externa. E mais na frente vocês vão ver que uma outra questão está relacionada ao gnosticismo. Que o gnosticismo pega e seleciona alguns escritos para fundamentar essa heresia. E a igreja então se vê obrigada a fazer o quê? A fundamentar em que ela está baseada. Mas depois nós vamos ver isso. Aqui, a perseguição externa acelera a formação do Novo Testamento, daquilo que nós temos hoje como sendo o cânon, as Escrituras Sagradas, aquilo que foi revelado por Deus para nos direcionar na nossa vida, para nos mostrar o plano de Deus em todos os aspectos, para nós sermos alcançados por esse Evangelho de Jesus Cristo. Então, os ataques externos têm essas consequências, têm essas causas que nós estamos mostrando para os irmãos. Mas aí nós temos os ataques internos, ou seja, os cristãos do 2º e 3º século tiveram que fazer o que todo estrategista tenta evitar: lutar em duas frentes. Grandes generais da história, apesar de toda a sua habilidade, pecaram justamente nisso aqui. Eles lutaram em duas frentes, abriram duas frentes e depois não conseguiram sustentar as duas. Mas a igreja teve que lutar em duas frentes. Ao mesmo tempo que nesses 3 primeiros séculos eles enfrentam os ataques de Roma, internamente essa igreja também vai sofrer ataques, que podem ser classificados de 3 maneiras. É óbvio que foram vários, mas nós podemos, de certa forma, juntar em 3 aspectos principais esses ataques, no sentido de entendermos de onde que ele vinha e qual era o objetivo dele e o que ele estava tentando destruir dentro
dessa igreja. Então, meus irmãos, a primeira delas são as heresias legalistas. Alguém poderia pensar que a decisão do Concílio de Jerusalém de deixar os gentios livres das exigências cerimoniais e ritualistas da lei judaica para a salvação tenha encerrado o problema. No entanto, grupos de ebionitas continuaram na Palestina e em regiões próximas por mais de 2 séculos. Então, lá no Concílio de Jerusalém, se não me falha a memória, em Atos 15, está o que é relatado? Que os cristãos não precisavam seguir a lei judaica. Que respeitasse algumas questões ali, mas eles não estavam obrigados ao ritualismo da lei judaica. E olha depois o que acontece nas igrejas da Galácia. Olha o que Paulo tem que fazer relativo àqueles irmãos. Tem um versículo emblemático disso tudo, que diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a colocar debaixo de quê? De jugo de servidão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei serviu no Velho Testamento para quê? Para apontar o erro, para apontar o pecado. Como o apóstolo Paulo fala, serviu de raio, para te mostrar que você precisava de quê? Da graça de Deus. Mas a graça de Deus veio e libertou você desse jugo. Então, a primeira perseguição aqui interna, as heresias legalistas, elas não acabaram, elas não foram extintas no primeiro século com o Concílio de Jerusalém. Elas permanecem por pelo menos 2 séculos. Apesar dos escritos de Paulo, apesar da reação dos pais da igreja, que vão também combater isso aqui com outros escritos que não estão dentro da Bíblia, mas que estão preservados e que nós podemos ver na história da igreja. Então, meus irmãos, o primeiro ataque interno são as heresias legalistas, que atacam a igreja, querendo que a igreja, de dentro para fora, assuma uma característica judaizante, tentando confirmar aquilo que a igreja estava negando, que era a questão de que o cristianismo não era uma seita judaica. Ela era autônoma, ela era independente. Ela não fazia parte desse contexto. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos as heresias filosóficas. E dentro delas aqui, apesar de termos outras, eu destaquei 3 que nós podemos observar. A primeira delas é o gnosticismo. No entendimento deste movimento, o ser humano era salvo não apenas por um suposto conhecimento, gnose, em grego, iluminado, ou seja, uma iluminação do conhecimento, mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas por meio das quais poderia ter acesso a um mundo superior. O gnosticismo, então, pretendia transformar o cristianismo numa especulação mitológica, subvertendo todas as principais declarações da fé cristã. Para isso, eles pegam partes dos escritos que nós temos no Novo Testamento, associam com outros escritos heréticos e criam uma escritura particular somente deles, para fundamentar isso que eles estão falando aqui. Dentre algumas questões que nós temos aqui, eu vou pedir a ajuda do Eduardo agora. Eu gostaria que algum irmão abrisse sua Bíblia em 1 João 4, de 1 a 3, e outro em 2 João 7. Os gnósticos não priorizavam apenas o conhecimento, mas a mortificação da carne, o que os dificultava a crer que Deus veio em carne por Jesus Cristo. Então eles negavam que Jesus tinha o quê? Encarnado. Quem abriu para mim aí em 1 João 4, 1 a 3? Pode ler para mim aí. Ninguém? Quero a participação de vocês agora. 1 João 4, de 1 a 3.
O outro abre para mim em 2 João 7. Amém. Prestaram bem atenção? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Não é de Deus. Então, o próprio Novo Testamento está definindo essa questão aqui. Arivaldo, você está aí com 2 João 7? 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Muito bem. Então, o texto é muito claro, né? A respeito disso. Mas temos outras coisas. O gnosticismo também dizia o seguinte, alguém depois pega para mim em Gênesis 1:31. A criação do mundo, conforme narrado em Gênesis, a criação do mundo não foi um erro, e sim execução da vontade de Deus. E tudo o que ele fez era bom, porque eles diziam que a matéria era o quê? Ruim. Que tudo que era matéria não prestava. Mas o que Deus fala lá em Gênesis 1:31? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Então, qual é a constatação de Deus a respeito da sua criação e da matéria? Que tudo era bom. Então, esse princípio está errado. A questão da expiação, Hebreus 9, de 11 a 14. A doutrina da expiação é negada, pois a obra principal de Cristo para o gnóstico foi seu ensino e não sua obra salvífica na cruz. Você lembra que eles enfatizavam o conhecimento? E que, na verdade, a salvação para eles não acontecia pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, o principal era o quê? O principal era o que Cristo tinha ensinado, não a sua obra. Alguém leia para mim aí, Hebreus 9, de 11 a 14. Levanta a mão para levar o microfone. Isso. Pastor Cavalcante aqui, Eduardo. Porém, veio Cristo como sumo sacerdote, não feito criação, mas por meio de sangue de não por erros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a Amém. Então significa o quê? Que a obra de Cristo na cruz, a expiação, ela é real. E era negada por esse movimento aqui. Ele não acreditava nesse aspecto da obra de Cristo. E por último, alguém abre depois em Atos 3,15, 1 Coríntios 6,14, a doutrina da ressurreição.
já que esta diz respeito também ao corpo, e para o gnóstico o corpo não presta. Portanto, não há lugar para a doutrina da ressurreição na concepção gnóstica. Então, outra questão importante para a fé cristã que eles negavam, e que eles faziam questão de colocar. Atos 3,15, quem abriu aí? Levanta a mão. Gente, vamos lá, vamos participar. Levanta a mão. Desaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então haviam testemunhas do quê? Que Cristo havia ressuscitado. Paulo depois cita isso também, ele fala que havia mais de 500 pessoas que poderiam testemunhar essa questão. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Muito bem. Da mesma forma, se nós ignorarmos a questão da ressurreição, a nossa fé é vã. Porque do mesmo jeito que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, o que fará conosco se nós não estivermos vivos no arrebatamento da igreja? Essa questão de vencer a morte, ela está eliminada. Então o gnosticismo é uma doutrina que ela foi combatida pelos pais da igreja. Uma segunda que nós temos é o maniqueísmo, que tem alguns pontos semelhantes ao gnosticismo. Foi fundada por um nome chamado Mani ou Maniqueu, por volta do terceiro século, na Mesopotâmia, que desenvolveu seu peculiar sistema filosófico em meados do terceiro século. Mani cria que dois princípios eternos em oposição. A alma do homem relacionava-se ao reino da luz, mas seu corpo levava-o para depender das trevas. Dualismo. Então você tem duas forças no universo. Uma boa e uma ruim. Impede igualdade. E as duas o quê? Brigam, lutam. O que a Bíblia fala a respeito disso? Lá em Jó 1:8. E depois Isaías, vamos para Isaías 46:9. Quem abriu em Jó 1:8? Pode ler para mim, por favor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui demonstra em todo o diálogo, eu coloquei só isso aqui, que Satanás está em pé de igualdade com Deus. O que o desenrolar desse texto vai nos mostrar? Que existe uma permissão da parte de quem? De Deus, para que ele vá lá. E existe também uma limitação, imposta por quem? Pelo próprio Deus. Então eles não estão o quê? Em pé de igualdade. Vamos lá para Isaías 46:9. Lê no microfone, por favor, Dalton. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, o que está se afirmando aqui? Que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. Agora, interessante que isso surgiu de dentro da igreja, meus irmãos. Isso surgiu diante da própria igreja. Não veio de fora isso aqui. Em terceiro lugar, nós temos o neoplatonismo. O que dizia isso aqui? Seguem um rito metafísico de misticismo, em que o espírito do homem é visto como sendo absorvido misticamente num ser divino através de várias experiências sucessivas. Após a extinção de sua personalidade pela morte, o espírito do homem integra-se ao espírito divino.
Os neoplatonistas, alguns dos místicos mais extremados da Idade Média, e os budistas adotaram este tipo de misticismo. E aqui eu quero fazer uma correção que saiu aí. Eu coloquei aí, mas não há uma certeza absoluta, não gostaria que vocês discassem, a questão da reencarnação. Apesar de ter uma conotação bem grande disso por vários historiadores, não é algo comprovado. Então, eu queria que vocês riscassem essa parte que eu coloquei aí. Apesar deles fazerem uma associação com esse desenvolvimento que eles faziam aqui, relacionado a uma melhoria espiritual, que é basicamente o que o budismo prega, no sentido de que as reencarnações vão fazendo com que você o quê? Seja aperfeiçoado. E eles pregavam também esse aperfeiçoamento. Mas não há claramente isso. Então, na dúvida, não ultrapasse. Então, eu gostaria que vocês discassem o segundo tópico aí. Uma das coisas que eles contestam é a questão de um relacionamento pessoal entre o homem e Deus. Já que o ser humano é uma emanação de Deus, tá? Ele surge de Deus, e que o objetivo final é reintegrar-se a Deus, no sentido de fundir-se com Deus. Nós temos uma série de implicações aí, sérias a respeito disso. Mas a primeira delas é que não há um relacionamento pessoal entre o homem e Deus. Mas o que diz em 1 João 4,9? Então aqui há uma questão de um amor pessoal de Deus por quem? Pelo homem. Porque Deus amou o mundo o quê? Que fez o quê? Quando Deus salva alguém, Ele salva como? No atacado ou individual? Quando você se direciona a Deus, você direciona como? Pessoalmente ou se direciona como grupo? Você pode até se direcionar como grupo, mas você tem a possibilidade de estar com Deus de que forma? Num relacionamento íntimo e pessoal. O que o Sermão do Monte fala? Entra no teu quarto e você e Deus. Há toda uma quantidade de versículos na Bíblia que, na verdade, vão te direcionando para quê? Não de você ser uma emanação de Deus e que você vai se fundir com Deus. Não. Você é uma pessoa e Deus é outra pessoa. Infinitamente maior que você, mas que desceu através da sua graça para se relacionar com o homem. Que saiu da eternidade e entrou no tempo para se relacionar com o homem. Uma outra questão é que a salvação vem pelo esforço pessoal de se tornar uma pessoa melhor, que é outra característica do budismo também, que é uma questão o quê? Pelo seu esforço, pelas boas ações, por você se elevar espiritualmente através da meditação, através do processo da reencarnação, você vai se tornando o quê? Cada vez uma pessoa melhor. Até que, depois de cumprir todas essas partes aí, você acaba se fundindo com Deus. Então, trocando em miúdos, você está fazendo um vestibular para se tornar Deus. Essa é a verdade. Então, a salvação vem pelo esforço quê? Pessoal da pessoa. O que diz lá em João 3,16? Isso. E aí o homem se esforça para conseguir isso, não é? Não. Não. Então, automaticamente, o que tem um cântico mais antigo que diz que tudo fez Jesus completo e nada por fazer deixou. E que, na minha opinião, descreve tudo isso aqui. Então, não é esforço seu,
não é algo que parte de você, não é você construindo a sua salvação, mas a obra já foi feita completa e Deus te alcançou. É óbvio que a partir daí sua vida muda, sua vida se torna diferente e você tem a sua caminhada cristã, mas para alcançar essa salvação é obra da graça de Deus. O terceiro grupo que nós podemos relacionar são os erros teológicos. Certas doutrinas surgem como interpretações equivocadas ou ênfase exageradas do significado do cristianismo, ou mesmo como movimentos de protesto. E nós tivemos algumas situações assim. O montanismo é um deles. O montanismo surgiu na Frígia por volta de 150. E ele era uma tentativa da parte de Montano em resolver os problemas de formalismo na igreja e a dependência da igreja da liderança humana, quando deveria depender do Espírito Santo. Bonito, não é? Não é bonito isso? Não é justo o que ele está falando aqui? Mas, exatamente. O intuito era bom, o intuito era perfeito. O problema é que o resultado final não seguiu o objetivo inicial. Bom, o que acontece aqui? A experiência acima da palavra. Então, o que acontece? Eles extrapolaram. Eles foram o quê? Além daquilo que deve ser a nossa regra de fé e prática, que deve estar aonde? Sola Escritura. Somente a Escritura. Que o pastor José Humberto pregou semana passada. Somente a Escritura. O que ultrapassa a Escritura, o que é? Heresia. Vamos dar uma olhadinha nos textos? Vamos ver lá o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Muito bem. Então, toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada para corrigir, para te orientar, para demonstrar, para mostrar, para fazer toda a obra. E toda a experiência, ela tem que estar subjugada ao quê? A palavra. Esse grupo chegou a fazer algumas coisas que foram absurdos. Por exemplo, nesta tentativa de combater o formalismo e a organização humana, levou a reafirmar as doutrinas do Espírito Santo e da segunda vinda. Eles focaram nisso. Infelizmente, como geralmente acontece com movimentos desta natureza, ele caiu para o extremo oposto e concebeu fanáticas e equivocadas interpretações da Bíblia. Montano tinha uma escatologia extravagante. Cria que o reino celestial de Cristo seria instaurado brevemente em Papusa, na Frígia, e que ele teria um papel proeminente. Para que estivessem preparados para o acontecimento, ele e seus seguidores praticavam um rigoroso ascetismo, ou seja, se afastaram do mundo. Não se permitia novo casamento se um cônjuge morresse, muitos jejuns deviam ser feitos, a alimentação devia ser frugal, e o montanismo representou o protesto perene suscitado dentro da igreja, quando se aumenta a força da instituição e se diminui a dependência do Espírito de Deus. O exagero fazia parte desse grupo, porque eles acabaram abandonando a Bíblia e partiram basicamente para a experiência espiritual. Não que a experiência seja ruim, meu irmão, mas ela tem que estar baseada na Escritura. Ela tem que estar baseada no que a Bíblia me ensina. Porque se ela ultrapassar esse limite, ela se torna uma heresia, como aconteceu no segundo século. Um outro grupo, o monarquianismo. Erravam
por causa de seu zelo excessivo em destacar a unidade de Deus, em oposição a qualquer tentativa de concebê-lo trino. Negavam a Trindade. Acreditavam que tanto o Espírito Santo como Jesus Cristo tinham sido o quê? Criados. Então, também foram por uma questão herética. E aí nós temos vários versículos aqui que nós podemos citar. Mas vamos pegar apenas dois. O que Mateus 28, 19 diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. O que 2 Coríntios 13, 14 diz? Outra pessoa aí. Ninguém? Achou aí, pastor João? 2 Coríntios 13, 14. O que diz aí? Não tem. 13, 14 não tem. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. 2 Coríntios. Então, dá uma referência errada. Perdão, meus irmãos. Pula outro, vai para Pedro. Vamos para outra. Eu tenho que depois verificar qual foi aqui. Eu anotei errada essa aqui. 1 Pedro 1, 2. Perdão. Do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Repete novamente, meu irmão. Só pegamos a segunda parte. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceberam a atuação do quê? Dos três. Deus Pai, o Espírito e Jesus Cristo. Os irmãos podem pegar Efésios capítulo 1, e o que diz lá? Que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito selou o plano de Deus para a nossa salvação. Bom, nós tivemos outras heresias também. Por exemplo, o arianismo, que dizia que Cristo é o primeiro ser criado, portanto, negava a eternidade de Cristo. Nós vamos caminhar, depois os irmãos quiserem, deem uma olhadinha lá em João 1, 3, se bem que é um texto tão conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Significa, então, a eternidade de Cristo. O monofisismo. Cristo tinha uma só natureza. Não acreditava na natureza humana de Cristo. E aí nós temos vários textos que vão comprovar, e nós já lemos a respeito disso em uma outra heresia aqui, mas os irmãos têm isso também aí no esboço de vocês. E por último, o pelagianismo, que o homem nasce bom e é capaz de fazer o necessário para a sua salvação. Portanto, ele nega o quê? A graça de Deus. Ele nega que a obra foi realizada por quem? Por Deus, para nos salvar. Então, nós temos também vários textos que vão nos direcionar a respeito disso. Bom, meus irmãos, diante disso, de todos esses ataques, a igreja tem que fazer o quê? Se defender. De que forma que ela se defende? John MacArthur diz: se existe algo que a história da igreja nos ensina, este ensino é que os ataques mais devastadores desfechados contra a fé sempre começaram com erros sutis, surgidos dentro da própria igreja. Portanto, meus irmãos,
o cuidado, o conhecimento da palavra, ele deve ser algo que está sempre presente nas nossas vidas. Mas aí então, nós temos os apologistas. Quem eram esse pessoal? Esses apologistas procuravam convencer os líderes do Estado de que os cristãos nada tinham feito para merecer a perseguição que lhes era impingida. Ou seja, eram pessoas que defendiam a igreja diante daqueles ataques o quê? Externos. Então aqui nós temos vários tratados que foram escritos direcionados aos governantes, aos governadores, ao imperador, aos senadores de Roma, procurando mostrar pela lógica, por argumentação, que aquela perseguição que estava ocorrendo, ela não fazia sentido. Porque os cristãos não estavam oferecendo, na verdade, nenhum perigo a eles, pelo menos no aspecto político, que era uma das causas alegadas. O principal destaque entre eles é Justino Mártir. E não tem um sobrenome de mártir à toa, porque ele terminou como? Morto em uma das perseguições que ele procurava justificar como sendo completamente sem sentido. O segundo grupo são os polemistas. Os polemistas empenharam-se por responder ao desafio dos falsos ensinos dos heréticos, condenando veementemente esses ensinos e seus mestres. Aqui eram pessoas de dentro da igreja que escreveram grandes tratados para combater essas heresias que nós relacionamos agora. Esses homens mergulharam na palavra, mergulharam no conhecimento mais profundo para defender a sã doutrina que nós recebemos hoje. Eu gostaria de destacar um também aqui, apesar de serem vários, os apologistas também foram vários, mas Irineu, que combateu o gnosticismo, que foi um dos escritores antigos, dos pais da igreja, que escreveram contrário ao gnosticismo e combateram o gnosticismo, e que deixou para a gente uma literatura vasta em relação a esses escritos. Nós temos também os pais apostólicos, ou pais da igreja. Nos primórdios da igreja cristã, tem um errinho aqui, acabei de ver, os responsáveis por conduzi-la na ortodoxia ficaram conhecidos como pais da igreja ou pais apostólicos. Esse grupo, meus irmãos, ele não estava preocupado em defender a igreja dos ataques externos e não estava preocupado em defender a igreja dos ataques internos. Mas eles estavam preocupados em fundamentar aquilo que os cristãos criam. Eles estavam preocupados com a sã doutrina. Nós podemos dizer que eram os pastores desse primeiro período aqui, e que vão, na verdade, ter muitos escritos que vão fundamentar a fé cristã. De certa forma, eles vão ser muito importantes, porque eles vão dar o quê? Base e argumentação, tanto para os apologistas como para os polemistas. Então, tudo que nós cremos hoje, em termos de formulação teológica, e que depois será desenvolvida posteriormente por vários outros homens, nasce através desses pais da igreja, desses pais apostólicos, que vão pegar aqueles textos e vão transformar isso na doutrina e na sistematização que nós temos hoje. Se nós temos hoje, por exemplo, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, doutrina do pecado, doutrina da salvação, ela nasce aqui. Essa divisão nasce aqui, com os chamados pais da igreja, pela preocupação deles com essas heresias que estavam surgindo. Esse grupo aqui dos pais da igreja pode ser divididos em 3 grupos. Primeiro, os pais gregos, do qual se destaca Orígenes, Atanásio de Alexandria, Eusébio de Cesareia e João Crisóstomo. Grandes homens que fizeram diferença aqui. Os pais da Capadócia, da Turquia, que são a atual Turquia, na verdade, Basílio de Cesareia, Gregório de Nisa e Gregório de Nazianzo. Um outro grupo também, que vão ter escritos específicos e que o tempo não me permite pegar e falar sobre cada um deles. E terceiro, os pais latinos, da onde se destacam Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão e Agostinho de Hipona.
que é considerado o maior de todos. Foi o maior de todos os pais da igreja latina e se tornou um dos maiores teólogos e filósofos da história. Sua obra é imensa e abrange quase todos os temas da fé e vivência cristã. Agostinho, a obra dele, você pode encontrar hoje em boas livrarias por aí. E você vai se surpreender com as coisas que esse homem escreveu. Você pode nem concordar com algumas coisas que estão lá, mas a base, aquilo que ele escreveu, serviu de muito elemento, de muita argumentação que será usada pelos reformadores no século XVI, que é usada por nós hoje. Costuma-se dizer o seguinte, que entre Paulo, no primeiro século, e Lutero e Calvino, no século XVI, nós temos um homem, Agostinho de Hipona. Porque ele é a ponte entre aquilo que Paulo escreveu e aquilo que os reformadores no século XVI vão confirmar. Então nós temos aqui a defesa da igreja. Mas a igreja também dá uma resposta além de se defender. E essa resposta da igreja, ela está baseada em 3 aspectos. Diante dos problemas enfrentados pela igreja com as heresias, fez-se necessário uma reação que protegesse e fundamentasse a fé cristã. Os crentes precisavam ter uma base que mostrasse em que criam e como criam. Então não bastava se defender, ela tinha que tomar o quê? Uma posição. Ela tinha que se fundamentar. E aí, em primeiro lugar, nós temos a formação do cânon. Ou seja, as escrituras eram os livros sagrados dos judeus, que em geral na versão grega é chamada de Septuaginta, a versão dos 70 de Alexandria, 70 sábios judeus. Além disso, costumava-se ler nas igrejas alguns dos evangelhos e cartas dos apóstolos, particularmente de Paulo. Ao que parece, a ninguém ocorreu a ideia de fazer uma lista dos livros cristãos que deveria formar o Novo Testamento. Só que diante das heresias, diante das perseguições, principalmente, como eu falei no início, do gnosticismo, e de seu principal líder, Marcião, que havia feito uma lista de livros aceitos por eles, a igreja se viu obrigada a compilar uma lista ou grupos de livros sagrados, que na verdade, meus irmãos, não houve nenhum concílio, não houve nenhuma reunião, olha, vamos reunir no dia tal e tal, os pais da igreja aqui, os apologistas e os polemistas, porque nós vamos resolver qual será o Novo Testamento. Não, isso nunca aconteceu. Sabe como é que foi formado? Pela aceitação das igrejas. Aqueles documentos que eram mais aceitos, que eram considerados importantes, que continham a base do que eles realmente criam, que não apresentavam erros. Ele foi se formando de uma forma o quê? Natural, direcionado por Deus. E aí nós passamos a ter o cânon do Novo Testamento. E o Velho Testamento permaneceu aquilo que era aceito pelos judeus, que era considerado aqui no Novo Testamento, quando eles fazem a citação, as Escrituras. E a junção dos dois formou a Bíblia que nós temos hoje. Em segundo lugar, houve a formação do credo. Em que esse grupo crê? Qual é um resumo daquilo que ele entende como sendo a sua crença? E um do que nós conhecemos é o chamado credo apostólico, que aqueles originários do catolicismo aprendem de cor, mas que na verdade nós também deveríamos saber de cor, porque foi uma das formas de resumir as principais doutrinas da igreja, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito,
nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Me diz o que está errado aí. Nada. Nada. E você sabe como é que isso aqui era usado pelos cristãos? Existia uma prática dentro do Império Romano, quando dois generais que estavam liderando uma batalha deveriam se separar. Eles pegavam um jarro, partiam em duas partes e se separavam. Se algum deles precisava se comunicar com o outro, ele escrevia a mensagem e mandava a sua parte do jarro. O outro general, quando recebesse, ele verificaria se aquele jarro se encaixava perfeitamente na parte que ele tinha. A partir do momento que se encaixasse, ele tinha certeza absoluta que aquela mensagem vinha de quem? Do outro general. Sabe como é que os cristãos faziam? Às vezes sabiam de cor o credo. E aí quando se encontravam com outro, que ele achasse que era cristão, ele começava a recitar o credo. Aí se o outro soubesse de cor e completasse, ele realmente estava diante de quê? De um outro cristão. Então o credo, além de fundamentar a fé, ele servia também como uma identificação. Como o caso do peixe, que você fazia uma parte, o outro vinha e completava, com 2 riscos. Então isso aqui serviu também para que houvesse uma fundamentação da fé. E por último, meus irmãos, e eu já estou acabando, a sucessão apostólica. Aqui nós temos um problema. Primeiro, a sucessão apostólica, ela fundamentava a liderança da igreja. Ela dizia para a igreja quem é que realmente tinha recebido a mensagem diretamente de quem? Dos apóstolos. Então, quando se falava em sucessão apostólica aqui, várias das principais igrejas podiam identificar os seus líderes através de uma linha que vinha diretamente de quem? Dos apóstolos. Porque eles tinham recebido ou diretamente ou indiretamente, mas de uma linha que ia direto para quem? Para a fonte, para os apóstolos. Só que posteriormente, esse princípio, essa ideia, descamba para a sucessão papal. No sentido de que é utilizada para justificar uma origem, levando até Pedro como tendo sido bispo de Roma, coisa que historicamente ele nunca exerceu esse cargo. Pedro esteve em Roma, provavelmente morreu em Roma, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, porque ele afirmou que não seria digno de ser crucificado como Cristo. Mas não há nenhuma comprovação que ele tenha exercido um cargo eclesiástico em Roma. Mas no início, essa sucessão apostólica dava uma fundamentação a esses pais da igreja que estavam, na verdade, consolidando essa doutrina. Meus irmãos, essa igreja que sofre todas essas perseguições, até por volta do 3º século, início do 4º século, ela permanece muito fiel àquilo que ela recebeu lá do início, da fundação dela em Jerusalém, após a morte de Jesus, ressurreição e a descida do Espírito Santo. A partir então, deste momento em que Constantino se converte e torna, já no 4º século, a igreja como religião oficial. Tem um desenho que aparece em vários livros de história da igreja que é muito emblemático. Você tem a cruz e uma linha do tempo.
Aí quando chega na conversão, você tem um tracejado que vai até a reforma, e você tem uma linha que se desvia. E são os desvios da igreja, até chegarmos em 1517, com a reforma e a volta a essa linha. Mas este assunto é para a semana que vem com o pastor Cavalcante, que ele vai mostrar para os irmãos o porquê da reforma. O que aconteceu com essa igreja que estava indo tão bem, que se defendeu, que consolidou a doutrina, que formou o cânon, que formou o credo, que tinha uma sucessão apostólica? O que aconteceu com essa igreja em plena Idade Média? Nos 1000 e poucos anos que se seguem da história da igreja, até chegarmos em 31 de outubro de 1517. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, por toda essa história e todos os exemplos que foram dados e que nos mostram, Pai, a Tua fidelidade para com essa igreja. Muito obrigado, Pai, porque recebemos hoje a sã doutrina, recebemos hoje, Pai, o cânon formado, a Bíblia. Sabemos, Pai, que todas essas defesas foram feitas para trazer e permanecer com a pureza da Tua mensagem. Nos ajuda, Pai, a viver segundo isto, segundo esses princípios da igreja que surgiram lá no primeiro século e que foram emanados, Pai, diretamente de Ti, que Tu trouxeste para nós aqui na terra e depois através dos apóstolos. Nos ajuda, Pai, a viver segundo estes princípios, porque eles são vivos e demonstram, Pai, o Teu amor para conosco. Nos abençoa durante esse dia, Pai, e que possamos estar aqui à noite para continuarmos a cultuar o Teu nome e exaltar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Domingo que vem,